Estamos iniciando o seminário de Biologia. O tema do nosso seminário vai ser Sistema Nervoso e Sistema Endócrino. Os alunos constituídos no seminário são Adrian Gabriel, Jonas Francisco, Calbi Bastos, Renan Leite, Rafael Lopes, Caio Henrique, Elderson Silva e eu, Ronivaldo Lima. Vou iniciar dando uma introdução do sistema nervoso. O sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre suas diferentes partes e coordena as suas ações voluntárias e involuntárias. Quais são os movimentos voluntários do sistema nervoso? Os movimentos voluntários como andar, sorrir, mudar a expressão facial, são resultantes da contração do músculo estriados esqueléticos, que estão sob o controle do sistema nervoso periférico voluntário, também chamado no sistema nervoso periférico somático. Já os sistemas involuntários são aqueles que fazem sem perceber, como o batimento do coração, respirar, aquelas que o corpo faz mesmo quando está dormindo. As células nervosas, os neurônios, processam todas as informações, fazendo com que o cérebro execute todas as suas tarefas. O sistema nervoso deriva do seu nome de nervos, que são pacotes cilíndricos de fibras que emanam do cérebro e da medula central, e se ramificam repetidamente para inervar todas as partes do corpo. Os nervos são grandes o suficiente para serem reconhecidos pelos antigos egípcios, gregos e romanos, mas a sua estrutura interna não foi compreendida até que se tornasse possível examiná-los com um microscópio. Um exame microscópico mostra que os nervos constituem principalmente de axônios. O que são axônios? Axônios é a parte do neurônio responsável pela condução dos impulsos elétricos que partem do corpo celular até outro local mais distante, como um músculo ou outro neurônio. Os neurônios, juntamente com uma variedade de membranas que os envolvem, segregando-os em fascículos de nervos ou neurônios, que dão origem aos nervos que não ficam inteiramente dentro dos próprios nervos. Seus corpos celulares residem no cérebro, medula central ou gânglios periféricos. Agora iremos falar sobre alguns fatos curiosos do sistema nervoso. Você sabia que cada centímetro quadrado da sua pele contém cerca de 200 receptores de dor, mas apenas 15 receptores de pressão, 6 para frio e 1 para calor? E também o sistema nervoso pode transmitir sinais em velocidade de 100 metros por segundo, 8 vezes mais rápido do que a velocidade máxima de Usain Bolt. Bom, meu nome é Adrian Gabriel, faço parte aqui do grupo que vai apresentar sobre o sistema nervoso, o sistema endócrino. Bom, a minha parte ficou um pouco sobre o resumo, a introdução sobre o que é o sistema nervoso. Como iremos discutir um pouco aqui nesse trabalho, o sistema nervoso, ele é originado pelo tecido nervoso, que tem origem também na ectoderme. A principal célula desse tecido é o neurônio. Então a principal parte que temos no nosso sistema nervoso é o neurônio, e ele vai ser responsável, digamos assim, de forma principal pela maior parte do trabalho do nosso sistema nervoso. As respostas, as informações que chegam, o transporte que essas informações que elas percorrem o transporte, entre outras coisas, Vamos discutir também que existem respostas voluntárias e involuntárias, mas isso é mais pra frente. Adrian, é o seguinte, eu já entendi que o sistema nervoso tem como principal célula o neurônio, e esse neurônio ele vai transferir a informação do receptor ao atuador, e assim vai criar uma resposta voluntária ou involuntária para nós, seres humanos. Mas assim, por onde isso acontece? Bom, por isso, criamos uma nomenclatura para dividi-los. Então dividimos em 3 partes, que são os detritos, que são esses que irão receber, o corpo celular, que é a região de resposta, e o axônio, que vai ser o meio de transmissão dessas informações. Bom, quem nunca passou por uma situação que algo te fez ter uma lembrança que há muito tempo você já não tinha? Por exemplo, acontece muito com a gente, com nós seres humanos,
quando a gente sentimos um cheiro de algo, um cheiro que nos faz lembrar, por exemplo, a nossa infância, um gosto, um som que nos faz lembrar uma época que já foi passada. Tudo isso acontece graças ao sistema nervoso, né? Graças ao neurônio. Podemos colocar como as principais respostas que o neurônio ele nos causa, pode ser dita forma de movimento, lembranças, né, que são algo que já passou, né, sensações e as constatações. Meu nome é Calvi e a minha parte da apresentação é sobre o Sistema Nervoso Central. O Sistema Nervoso Central, SNC, é constituído por duas partes principais, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, consiste na junção de três órgãos essenciais, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Se aprofundando sobre esses três, o cérebro é literalmente o órgão mais importante e complexo do sistema nervoso, responsável principalmente pelos pensamentos, memórias e demais funções ligadas a sentidos e cognição humana. Já o cerebelo, ele fica localizado na parte de baixo do cérebro e tem como principal função manter o equilíbrio do corpo, regular o tônus muscular e regular o tônus muscular, basicamente regular o teu tronco, manter em equilíbrio. Já o tronco encefálico funciona como meio de transporte dos impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Além disso, também é responsável por todos os movimentos involuntários das atividades vitais, como os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios e os reflexos, como a tosse e espirro, por exemplo. A medula espinhal, como outra parte do sistema nervoso central, fica localizada no interior da coluna vertebral, como a principal função de transportar os impulsos nervosos para todas as partes do corpo em direção ao cérebro. Muito obrigado, essa é a minha parte. O sistema nervoso periférico é basicamente formado por nervos que conectam o restante do corpo ao sistema nervoso central, através do encéfalo e da medula espinhal. Existem dois tipos principais de classe de nervo nesse sistema nervoso, os chamados cranianos e os raquidianos. Os nervos cranianos têm a principal tarefa de transmitir mensagens motoras e sensoriais para regiões da cabeça e do pescoço. Os nervos raquidianos, por outro lado, são constituídos por nervos sensoriais que estão presentes em toda a parte do corpo, captando impulsos externos e os transportando ao sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico ainda pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. A distinção entre ambos é simples. O sistema somático regula as ações voluntárias, ou seja, aquelas que nós somos capazes de controlar, e o sistema nervoso autônomo lida com ações involuntárias e atua de modo integrado ao sistema nervoso central. Ele ainda apresenta duas subdivisões, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático estimula o funcionamento dos órgãos, enquanto o sistema nervoso parasimpático inibe o funcionamento desses órgãos. Ambos os sistemas possuem funções totalmente contrárias. Por exemplo, o sistema nervoso simpático inibe a salivação, acelera os batimentos cardíacos e promove a ejaculação, enquanto que o sistema nervoso parasimpático estimula a salivação, reduz os batimentos cardíacos e promove a ereção. Olá, boa noite. Me chamo Caio Henrique, sou aluno de Mecânica 3. Vim dar início à parte sobre o sistema endócrino. E para começarmos, temos que entender que o sistema endócrino é responsável por algumas funções no nosso corpo. E ele exerce essas funções por meio da produção de hormônios, que são moléculas sinalizadoras que agem em todo o nosso organismo. Nesse sistema, também temos a hipófise, que é a principal glândula do sistema endócrino. Ela é responsável por controlar a função de outras glândulas endócrinas que compõem o sistema. Além disso, temos que entender que o sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção de hormônios. Os hormônios, são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Controlada em sua grande maioria pelo hipotálamo, a hipófise consegue determinar o quanto de estímulo necessário
as glândulas-alvo precisam. Glândulas-alvo são aquelas que são controladas pela hipófise, que para seu funcionamento, para a produção de hormônio nessa glândula funcionar, precisa de um estímulo da hipófise. E a hipófise consegue determinar essa quantidade de estímulo por meio da detecção dos níveis dos hormônios produzidos por essas glândulas controladas por ela. Eu sou o aluno Alisson Silva e eu vou falar sobre os tipos de glândulas. Basicamente, existem 3 tipos de glândulas: as exócrinas, as endócrinas e as mistas. Eu vou começar falando sobre as exócrinas. As exócrinas, elas são um tipo de glândulas que elas lançam seus produtos para fora do corpo, ou seja, pelos ductos tubulares, que são formados por células que transportam a secreção glandular para a superfície do corpo, ou para o interior do órgão cavitário. E um exemplo de glândulas exócrinas são as glândulas mamárias e as sebáceas. Já as glândulas endócrinas, elas lançam seu produto na corrente sanguínea. São glândulas de secreção interna. Já as glândulas endócrinas são aquelas que liberam sua secreção diretamente na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Elas também diferem-se das glândulas exócrinas por não possuírem canal por onde sai a secreção. As substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas são chamadas de hormônio. Um exemplo de glândulas endócrinas são pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide e paratireoide também. E por fim, as glândulas mistas, que atuam ao mesmo tempo como glândulas exócrinas e endócrinas, ou seja, elas atuam na corrente sanguínea e produzem secreção também. E um exemplo de glândula mista é o pâncreas. Olá, eu sou Rafael e vou falar um pouco sobre algumas glândulas do sistema endócrino, os hormônios que elas produzem e suas principais funções. Primeiramente, o hipotálamo está localizado na base do encéfalo. Ele produz ocitocina e ADH. Ele é responsável por fazer a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Já a hipófise está localizada no centro da cabeça. Ela produz diversos hormônios, entre eles o GH, hormônio do crescimento. O excesso da produção do GH, hormônio do crescimento, causa o gigantismo, e a falta causa o ananismo. Bom, me chamo Renan e vou dar prosseguimento ao assunto abordado. O assunto este que é o sistema endócrino. Já vimos que o sistema endócrino são formados por glândulas. O que são glândulas? Essas glândulas elas são formadas por tecido epiteliais e elas atuam na síntese e na liberação de substâncias. As substâncias são essas que são chamadas de hormônios. Os hormônios eles são liberados no nosso corpo para promover a homeostase do mesmo. As glândulas são classificadas em 3 tipos: as exócrinas. O que são as exócrinas? São as glândulas que secretam a substância para fora da corrente sanguínea. As endócrinas já são o oposto das exócrinas, são aquelas que secretam a substância para dentro da corrente sanguínea. E também temos as anfícrinas ou as mistas, são aquelas que atuam tanto como glândulas exócrinas como glândulas endócrinas. Bom, eu fiz aqui uma recapitulação do que já foi dito sobre o sistema endócrino. Agora eu vou partir para continuar a explicação sobre alguns tipos de glândulas. O Rafael já comentou sobre a hipófise, sobre o hipotálamo e acredito que também já comentou sobre a tireoide e a paratireoide. Agora a gente vai falar da glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula de formato pequeno, formato oval, e se localiza entre os hemisférios cerebrais. A glândula pineal ainda tem bastante controverso a função dela para a medicina, já que
Uma das funções mais conhecidas é secretar o hormônio da melatonina, o hormônio responsável pelo ciclo do sono. Temos também as glândulas suprarrenais ou as glândulas adrenais. Elas possuem um formato piramidal e elas estão localizadas em cima, um pouco acima de cada rim. Então, nós temos duas glândulas suprarrenais e as duas podem produzir os hormônios da adrenalina e a noradrenalina. E esses dois hormônios eles atuam de forma totalmente independente. A adrenalina serve como mecanismo de defesa do organismo, preparando para uma situação de emergência. E a noradrenalina é o hormônio já relacionado ao raciocínio e às emoções. A ação da noradrenalina é manter a pressão sanguínea em níveis normais. Bom, também temos o pâncreas. O pâncreas é um exemplo de uma glândula anfícrina, só que aqui eu vou me deter somente a função endócrina dele, tá? Então ele está localizado ali atrás do estômago, entre o duodeno e o baço, e a porção endócrina do pâncreas é secretar um hormônio da insulina e o glucagon. Elas se encontram em estruturas chamadas de iotas de Langerhans e são lançados diretamente nos vasos sanguíneos do pâncreas. A insulina é um hormônio responsável por diminuir o nível de glicose no sangue. Já o glucagon estimula o fígado a degradar o glicogênio e liberar a glicose quando o corpo precisar de energia. Bom, agora eu vou passar para os outros tipos de glândula. Esse tipo de glândula já depende do sexo. No caso do sexo masculino, vão ter os testículos e no caso do sexo feminino, vão ter os ovários. Bom, os testículos, eles produzem os hormônios sexuais masculinos e o espermatozoide. São glândulas de forma oval que estão situadas na bolsa escrotal. O principal hormônio produzido pelos testículos é a testosterona, responsável pelo aparecimento das características sexuais masculinas, como pelos, modificação da voz e etc. Bom, no caso do sexo feminino, temos os ovários. Os ovários, eles produzem o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, qual é a função do estrógeno? O estrógeno é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. Ele prepara o útero para uma possível gravidez. Já a progesterona atua no ciclo menstrual e no útero. Eles têm funções relativamente parecidas. E com isso encerramos o nosso seminário de Biologia. Muito obrigado pela atenção de todos.